De todas as passagens bíblicas, história da fé cristã, eu tenho para o meu coração que aquela que mais é significativa é a crucificação de Jesus, o sacrifício de um homem inocente por pessoas como eu, como você, que andávamos segundo o curso da nossa vida, fazendo o que a gente bem queria, do jeito que a gente bem queria, usando talvez até uma expressão, um ditado que ficou muito famoso, muito conhecido: faça conforme o seu coração te ordena, conforme o seu coração deseja. E a própria palavra de Deus diz que o nosso coração é tremendamente corrupto e enganoso. Mas quem, como eu, andava nas trevas, perdido nos próprios desejos, bem acreditava que eu devia mesmo era ouvir o meu coração. Mas um dia eu me deparei com esse Cristo Jesus maravilhoso, sem pecado algum, um homem como nós, mas que nunca pecou, e ele dando sua vida em favor da minha, como tem dado também em favor da sua. E muitas pessoas, infelizmente, acreditam que porque nunca roubaram, nunca mataram, nunca cometeram um ato de adultério, que elas são boas. Mas Apocalipse 21:8, por exemplo, faz uma lista de coisas que são próprias dos seres humanos, e ali, entre outras, está enumerada a mentira, na mesma lista de assassinos, adúlteros, né? Então, para Deus, tanto o mentiroso quanto o assassino estão na mesma medida, na mesma circunstância, carecendo das misericórdias de Deus, e reconhecer esse sacrifício, receber, tomar posse desse sacrifício, e a partir daí, a vergonha, o constrangimento, impedir de você viver, e eu também, da mesma maneira que a gente vivia antes, segundo o curso, ou seguindo o curso do nosso coração. Mas falando em cruz, em sacrifício, eu vejo muito forte, acho lindo e maravilhoso saber que o profeta Isaías, cerca de 700 anos antes de Jesus vir para habitar no ventre de Maria, ele escreve algo extraordinário. Ele escreve uma narrativa, ele descreve uma narrativa muito alinhada com tudo aquilo que Jesus, 700 anos depois, iria passar. Ele fala assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, Isaías 53, e sobre si levou nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigados por Deus e atingido e afligido por esse próprio Deus. Mas antes, no início desse capítulo, ele fala assim, que no versículo 2, Isaías fala assim: ele cresceu diante de Deus como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Olha só que interessante. Você sabia que Judas traiu Jesus com um beijo? Porque Jesus era um homem parecido com todos os demais judeus? Não tinha nenhum olho verde, não tinha cabelos louros, não saía uma luz, um raio dos olhos dele. Ele era um homem comum como eu e você. E para isso foi necessário que Judas desse um beijo como um sinal, para que eles não pegassem a pessoa errada. Mas é muito interessante perceber isso ali. Não tinha, veja bem, qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Então esse Jesus bonito, de pele linda, louro, olhos verdes, outras vezes azuis que você vê por aí, não descreve esse Jesus que está aqui nas Escrituras. No versículo 3 fala que ele foi desprezado e rejeitado pelos homens. Percebe isso? Ele não foi mesmo rejeitado e desprezado pelos homens? Ele era um homem de dores e experimentado no sofrimento. E tudo isso 700 anos antes dele vir. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. O que o profeta Isaías está dizendo? Que as pessoas que iriam ver Jesus naquela situação iriam dizer que ele estava sendo crucificado por culpa dele mesmo. Afinal, ele deve ter cometido algum pecado para estar merecendo isso. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas feridas nós fomos curados. Todos nós andávamos, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós, se voltando para o seu próprio caminho, ou seja, seguindo os desejos do coração. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu sua boca. Como um cordeiro, foi levado para o matadouro, e como uma ovelha diante de seus tosqueadores, ele ficou calado e não abriu a sua boca. Você que já viu algum filme, pelo menos já assistiu algum filme, talvez não tenha lido, por exemplo, Mateus, capítulo 25, 26 e 27. Não é? Nesses 3 capítulos, mostra o momento em que Jesus foi preso, e em momento algum ele se defendeu. Isso tudo me faz lembrar uma conversa que eu tive com o Senhor. O nome desse senhor é Milton. O senhor Milton é dono de um comércio na nossa cidade, e um belo dia ele estava contando um pouco da história dele. Ele dizendo que foi açougueiro durante um bom tempo da vida dele, principalmente na juventude, e ele foi convidado, ou foi convocado pelo dono do açougue para ir à fazenda desse comerciante, desse empresário, em um final de semana para abater ovelhas. Ele queria servir um churrasco de carne de cordeiro, de carne de ovelha. O Milton juntou suas ferramentas e no final de semana combinado, ele foi até a determinada fazenda.
trouxeram o primeiro carneiro. E quando o Milton colocou o carneiro em posição de receber a punhalada no coração, ele ficou chocado quando percebeu o carneiro se movimentando, apontando o coração na direção do punhal para que Milton não errasse o golpe, não errasse o alvo. Então, à medida que Milton mexia com aquele punhal, movimentava o punhal, o carneiro ia movimentando também, de modo a primeira punhalada acertar direto no coração. Essa docilidade, essa mansidão, essa entrega desse carneiro fez com que Milton nunca mais abatesse um carneiro na vida dele. Homem acostumado a abater gado, a abater porcos, mas ele nunca mais quis abater um carneiro, percebendo a mansidão e entrega daquele animal. E foi assim com Jesus. Ele se entregou sem resistir. Naqueles dias, as pessoas que eram crucificadas, elas eram levadas para essa tortura, para esse sacrifício, conduzidas por soldados acostumados a matar. Eram homens que já tinham participado de inúmeras guerras. Esses homens tinham sangue na boca, a saliva deles era sangue. Então, eles se divertiam com a arte de matar. E eram homens muito fortes, muito fortes. Porque o prisioneiro, ao ser levado para esse sacrifício, ele resistia, ele lutava. Então tinha que haver pessoas muito fortes para segurar, para conter essa vítima, de modo que ela fosse colocada na cruz, tivesse os pregos perfurando seus punhos, seus pés. Com Jesus foi diferente. O próprio Jesus Cristo caminhou na direção da cruz, nu, porque todo o trajeto que Jesus fez foi nu. Todos os prisioneiros que eram apedrejados nus, crucificados. Eles desfilavam pelas ruas carregando a cruz nus, porque o motivo da cruz era manter a pessoa muito envergonhada, sujeitar a pessoa, aquela vítima, não só à dor física, mas também à dor da vergonha. Jesus Cristo, quando chegou no local, no Gólgota, para ser sacrificado, ele foi espontaneamente, como uma ovelha muda, sem falar uma palavra, caminha na direção do matadouro. E ele colocou o coração dele na ponta do punhal. Ele foi até a cruz sem precisar que ninguém o empurrasse, o forçasse. Isso causou grande estranheza àqueles profissionais da morte, com toda certeza. Esse homem que se entregou dessa tal maneira, é ele fazendo esse sacrifício em favor da sua alma e da minha alma, para que não mais a gente viva na prática do pecado, seguindo o curso do nosso coração, mas para que uma vergonha de alguém ter passado por um sacrifício tão grande e uma gratidão ao mesmo tempo, seja o remédio para a cura de nossas almas.